Oi pessoal, então hoje a gente vai continuar a nossa leitura do texto do Rubem Alves, do livro dele que se chama Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as Suas Regras. Nós vamos continuar exatamente do ponto em que a gente parou, tá? Então eu vou compartilhar logo aqui a tela e a gente vai continuar a nossa aula do nosso curso de Filosofia, Ciência e Tecnologia. Deixa eu localizar aqui onde a gente parou na última aula, certo? Então, pessoal, na última aula a gente estava falando sobre aquela tribo, né, em que o autor vai falar sobre o que ele chama de pensamento mágico ou crença na magia. Ele vai dizer que que o nosso tempo hoje não está completamente isento, ou seja, não está livre de ter comportamentos assim que acreditam na magia, tá? E a tribo era uma tribo chamada Azande, né? Em que um antropólogo viveu entre esses nativos e os estudou, certo? Então ele percebeu que para tudo o que acontecia nessa tribo, os seus membros explicavam com base na magia, tá? Lá em cima a gente viu aqui, antes de ler sobre sobre esse relato aqui da tribo Azande, ele deu alguns exemplos de alguém que tem comportamentos assim também. E ele vai dizer assim, ó, não sei se vocês lembrarem, a gente viu a questão de alguém que está jogando futebol, assistindo futebol, e ele faz certos gestos, se comporta de uma certa maneira. Às vezes até tem gente que, por exemplo, tem aquela pessoa que tem que estar presente na hora do jogo, tem aquela pessoa que tem que estar com aquela camisa. E vocês lembram de algum exemplo assim? Às vezes vocês podem ter assistido também na TV, pessoas que têm esse comportamento. Isso para o autor é o que sobrou na nossa época desse comportamento que acredita em magia, tá? Por que é isso, professor? Porque, veja bem, a pessoa que faz essas coisas, ela faz porque na cabeça dela, digamos assim, ela acredita que isso que ela está fazendo vai ajudar o time dela. E a definição de magia seria justamente essa, ou seja, alterar alguma coisa, um evento, um acontecimento que vai ocorrer com base em alguma coisa que eu faço, controlar aquilo que ainda vai acontecer. E aí ele falou do menino, né? Esse menino Azande machucou o pé, e a explicação que o menino deu para aquele machucão no pé, machucado, foi a feitiçaria de alguém que fez isso para crescer a planta lá, um toco no chão que fez com que ele se machucasse. O estudioso diz a ele que não foi o toco, que na verdade foi ele que se descuidou. O menino continua explicando que a magia se a magia não fez o toco, então a magia fez ele ficar distraído. Ou seja, por mais que o estudioso insistisse, ele não conseguiu que o garoto pensasse de maneira diferente. E aí ele vai explicar aqui, pessoal. A gente vai saltar um pouco essas partes aqui, porque a gente vai falar de uma coisa que é o seguinte: por que o menino ele explica dessa maneira o que aconteceu e o estudioso explica de uma maneira diferente? Porque o estudioso vem de uma sociedade em que nós, que podemos chamar assim da nossa sociedade, explicamos as coisas com base nas teorias científicas. E a gente sabe, segundo essas teorias científicas, que esses eventos mágicos, esses eventos sobrenaturais, eles não têm comprovação científica. E nesse sentido, o estudioso não acredita nessas coisas, explica com base na causalidade, na percepção de que a causa daquilo foi completamente racional, a explicação é completamente racional. O menino estava distraído e se machucou. Esse é o modelo mental que o estudioso tem, certo? A cultura faz esse modelo mental da gente explicar as coisas. E o menino tem outro modelo mental, ele vem de outra cultura
que explica de uma outra maneira, tá? Então você não pode esperar que o garoto explicasse da maneira científica, assim como você não pode esperar que o estudioso explicasse da maneira mágica. Então ele fala do quebra-cabeças aqui, porque a realidade seria uma coisa que a gente tenta montar como um quebra-cabeça. Só que a gente, para montar um quebra-cabeça, a gente precisa ter um modelo. Sabe aquelas caixas de quebra-cabeça que vem com um desenho de como vai ficar no final quando você montar todas as peças? Pronto. Esse modelo, no caso do menino, é a feitiçaria, a magia, e no caso do estudioso é a ciência. Então a gente vai montar o quebra-cabeça da realidade com base no modelo que a gente tem na nossa mente, tá? Isso é importante. Por isso que ele fez essa comparação entre o menino e o estudioso. Então a gente vai avançar. Uma coisa que ele vai refletir aqui, ó, é o seguinte: tanto o senso comum como a ciência são formas de conhecimento sobre a realidade, certo? O autor se posiciona assim. Ambos são muito parecidos, mas o que ele coloca aqui é o seguinte, ó: para ser bom na ciência e para ser bom no senso comum, você não é só você saber as soluções para os problemas, para as respostas. Para você ser bom no senso comum e para você ser bom na ciência, você tem que ser capaz de inventar soluções. Certo? Qual é a diferença? As soluções que já foram criadas não servem para quem é muito bom na ciência e para quem é muito bom no senso comum. Por quê? Porque quem inventa novas formas de solucionar os problemas são aquelas pessoas que não aceitam as soluções que já estavam disponíveis. Eu vou voltar para isso com calma. Vamos avançar aqui, depois eu explico isso melhor. Pessoas que sabem as soluções são mendigos permanentes. Pessoas que aprendem a inventar soluções são aquelas que abrem portas até então fechadas. Pronto, esse é o ponto que eu quero explicar para vocês. É assim, a cultura, ela segundo o autor, ou seja, o modo de explicar a realidade funciona com base na sua cultura. Por isso que o menino explica daquele jeito e por isso que o estudioso explica de outra forma. Ambos temos um modelo que é o que nos ajuda a montar o quebra-cabeças da realidade. Tá? Sem esse modelo a gente não entende o que é a realidade. Em ambos os casos, tanto no caso do menino como no caso do estudioso, o que você tem que entender é o seguinte: esse quebra-cabeça que está sendo montado, que precisa desse modelo, é só a solução que a cultura lhe passou. Mas o que o autor disse agora, que eu li, é que ser bom em ciência, ser bom no senso comum, ou seja, não explicar as coisas do jeito que todo mundo explica. É não aceitar facilmente aquilo que está dado como sendo a última coisa, como sendo a última resposta sobre a realidade. Ser bom no senso comum, de verdade, ser muito bom no senso comum, nessa forma de conhecimento, e ser bom na forma de conhecimento científica, significa ir além das respostas que são dadas. Ou seja, é aquele que é capaz de criar novos significados. Né? É isso que o autor está dizendo. Não sei se ficou claro para vocês. Vamos voltar aqui para o texto. Por isso que quem sabe as respostas e aceita as respostas sem questionar, sem duvidar, é um mendigo permanente. A gente pode ligar isso lá no início do texto, quando ele fala que a ciência tem autoridade e virou um mito. O mito é perigoso porque impede a pessoa de pensar. Pronto. Um mendigo permanente é aquele que aceita as respostas sem questionar. Esse exemplo aqui, ele diz, o dinossauro tinha uma força enorme, descomunal, mas desapareceu por quê? Porque ficou prisioneiro de certas formas de comportamento. Esse dinossauro ele não foi capaz de se adaptar
Adaptar-se é o quê? É inventar novas formas de sobreviver. Então ele vai comparar o homem com os animais, com as pedras aqui, e ele conclui assim, ó: vida é sinônimo de mudança. Certo? A diferença entre os objetos e nós, os organismos vivos, é que nós podemos nos adaptar rapidamente aos ambientes. Certo? Nós somos inteligentes e por isso podemos nos adaptar. Então, é o seguinte. Nessa diferença que o autor está fazendo da ciência e do senso comum, lembrando que é senso comum, o autor define como sendo tudo aquilo que não é ciência. E entra inclusive o exemplo da magia lá. Mas entra também, pessoal, entra a religião, entra a política, entra os esportes, entra a mitologia, o folclore, entra várias formas que a cultura tem de explicar os acontecimentos que não são científicas. É assim que o autor define o senso comum, tudo que não é ciência. Agora, claro, isso não impede que a ciência possa estudar o senso comum. Nada impede que a ciência possa estudar a religião, nada impede que a ciência possa estudar a mitologia, o folclore, possa criar uma ciência política, possa criar uma ciência que estuda o senso comum, tá? Mas a questão aqui é que, lembra da especialização? Segundo ele, nós nos enfraquecemos quando nos especializamos, porque deixamos de ver outras coisas e só passamos a enxergar e sermos bons em apenas uma coisa. Como o caso do pianista lá, que ele falou, que ficou bom numa única técnica de piano, mas não sabia tocar. É esse o exemplo que ele dá. E segundo ele, a ciência é uma forma de especialização. Isso pode ser perigoso. E aí, mais um exemplo ele dá aqui, ó. O dinossauro era muito forte, mas essa força enorme de nada adiantou porque ele não era capaz de se adaptar a novas formas do ambiente. E por isso ele morreu. Certo? Então, novamente, o perigo da ciência é se tornar muito especializada e esquecer e ter uma atitude preconceituosa, preconcebida de outras formas de conhecer a realidade. E isso aí o autor vem falando desde o início. Qual seria o que devíamos fazer? Devíamos sempre estar aberto a nos adaptar a novas condições, aprender novas coisas, certo? Então vamos terminar aqui nesse parágrafo. O senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade básica. Perceba que o autor está comparando ciência e senso comum o tempo todo e está dizendo que elas são semelhantes, certo? Ambas são necessidades básicas, é assim que o autor termina. E aí a gente continua na próxima aula, tá, pessoal? Até mais.